Ei, para aí, respira fundo comigo por um segundo. Imagine acordar no meio da noite, o suor escorrendo na testa, não de calor, mas de pavor, as contas da luz piscando na memória como um alarme que não para, o arroz no armário contando os grãos um por um, e aquela voz na cabeça sussurrando: e se o mês acabar antes do salário? Eu sei, porque vivi isso na pele, naquelas noites quentes de favela em São Paulo, onde o sonho de um futuro melhor parecia tão distante quanto o mar que eu nunca vi. Mas escuta isso. Em 2026, com a inflação mordendo mais forte que nunca, você não precisa mais implorar por milagres. Eu vou te entregar bem aqui as 4 formas reais e testadas de ganhar dinheiro extra, de 200 a 800 por mês, sem vender uma agulha, sem investir um centavo, só usando o celular que já está na sua mão e o tempo que você rouba das preocupações. Não é promessa de rico da noite para o dia, é a mão estendida de alguém que saiu do buraco para te puxar junto. Fica comigo nesses 14 minutos e no final você vai sentir aquela faísca no peito. Eu consigo. Meu futuro começa agora. Se isso já te acertou em cheio, dá um like para selar o pacto. Vamos transformar essa luta em vitória. Pensa na vida como um rio turbulento. A correnteza da pobreza te arrasta para baixo. Mas e se eu te disser que existem pedras firmes no meio do caminho, onde você pode se apoiar e até remar contra a maré? Essas 4 formas são essas pedras, simples, acessíveis, feitas para gente como nós, que acorda às 5 da manhã para o trampo e ainda sonha em levar os filhos para um parque sem olhar o saldo do banco. A primeira delas é como um sussurro do universo te recompensando pela sua paciência diária. Pesquisas remuneradas online. Sabe aquelas conversas casuais que você tem no ponto de ônibus, opinando sobre o sabão que lava melhor ou o remédio que alivia a dor nas costas? Pois é, empresas pagam para ouvir exatamente isso, sem frescuras. Apps grátis, como o Google Opinion Rewards ou o Toluna, te dão de 1 a 10 por uma pesquisa de 5 minutos. Responda no intervalo do almoço, enquanto o feijão esquenta no fogão. Eu lembro da Dona Lúcia, uma costureira de 52 anos em Recife, que mal navegava na internet, além do WhatsApp para os netos. Ela começou respondendo sobre hábitos de compras no supermercado, e em 2 semanas, 80 pingaram na conta dela, o suficiente para comprar o remédio para o marido sem cortar o pão de cada dia. Foi como se o rio parasse de rugir por um instante, dando espaço para ela respirar. E você? Baixe o app agora, cadastre com o e-mail que já tem e ative as notificações. É sua opinião, sua voz de quem sabe o que é apertar o cinto, virando moedas reais. Não é sorte, é consistência. 15 minutos por dia e veja o saldo crescer como uma plantinha no quintal seco que finalmente chove. Imagina isso. Você no sofá depois de um dia exaustivo, transformando aqueles minutos perdidos em um café da manhã melhor para a família amanhã. É real, é seu, e começa com um clique simples que muda o tom do seu dia. Mas o rio não para, e nem a vida. Ela cobra mais, né? É aí que entra a segunda forma, as tarefas micro-online, que são como aqueles favores que você faz para o vizinho sem esperar nada, só que agora eles te pagam de volta com juros de gratidão. Plataformas como o Clickworker ou o Nevo te oferecem jobs minúsculos. Identificar se uma foto é de gato ou cachorro, digitar um endereço rápido ou checar se um link funciona. Cada uma leva 2 minutos e rende de 0,50 a 3. Some isso no tempo que você passa rolando o feed à noite e pronto, 150 extras no mês, sem suar mais que o necessário. Conheci o Zé, um pedreiro de BH que voltava exausto do canteiro, os músculos doendo como se carregasse o mundo nas costas. Ele começou com tarefas de classificação de imagens enquanto esperava o ônibus, e em 1 mês juntou 220 para reformar o quartinho da filha. Não foi um palácio, mas para ela foi o castelo dos sonhos. É uma metáfora perfeita para o que a gente vive. Pequenos tijolos de esforço constroem paredes que protegem a família da chuva das dívidas.
Para começar, inscreva-se grátis. Faça o teste inicial. É moleza como aprender a amarrar o sapato. E escolha tarefas que cabem na sua rotina. De manhã, no café, à tarde, no recreio. O segredo? Trate como um jogo. Quantas vitórias hoje? Cada uma é um passo fora da correnteza, um momento onde você diz para o rio, eu controlo isso agora. E, de repente, o que era peso vira leveza, o cansaço vira combustível, porque você está construindo algo maior que si mesmo. Um futuro onde o Zé da sua história é você, sorrindo para o espelho e pensando, eu fiz isso acontecer. Agora, deixa eu te contar sobre a terceira forma, que é como ser o juiz secreto de um jogo que as grandes empresas jogam às escondidas. Testes de usabilidade e apps. Elas constroem sites e aplicativos achando que são perfeitos, mas precisam de olhos como os seus. Olhos de quem usa o Uber para levar a criança na escola ou o iFood para não cozinhar depois de um dia inteiro de pé. No User Testing, ou no TryMata, você grava a tela do celular por 15 minutos, navegando e falando o que acha. Aqui o botão está escondido. Eu clicaria errado e perderia tempo precioso. Por isso, 40 a 70 por teste, direto no Pix. Lembra da Carla, uma auxiliar de enfermagem em Salvador, que mal tinha tempo para si mesma entre turnos noturnos? Ela testou um app de saúde mental, ganhou 50 e usou para pagar a terapia que ela mesma precisava, um ciclo virtuoso, onde ajudar os outros cura a si mesmo. É como uma analogia com a vida na periferia. Você vê os buracos na calçada que os engenheiros ignoram e, ao apontar, não só ganha o reconhecimento, mas constrói pontes melhores para todo mundo. Para mergulhar nisso, cadastre-se com uma webcam simples. O celular serve. Grave um vídeo de amostra falando sobre si e espere os convites por e-mail. Eles vêm, se você for autêntico. Dedique 1 hora por semana e sinta o orgulho de saber que sua intuição vale ouro, transformando o caos do dia a dia em uma fonte de força quieta. É nesses momentos que o rio perde o medo, porque você não é mais passageiro, você é o navegador, guiando o barco com a sabedoria que só quem viveu a tormenta tem. Carla me disse uma vez, com os olhos marejados, eu sempre soube que minha voz importava, mas agora ela paga as contas. E é isso que eu quero para você. Uma voz que ecoa além da tela, trazendo de volta não só dinheiro, mas dignidade. E se o rio parece ainda bravo, a quarta forma é o remédio calmante que você nem sabia que precisava. Programas de recompensas e cashback, que pegam o que você já gasta no básico e te devolve um pedaço como um abraço inesperado do destino. Apps como o Melius ou o AMI Digital te dão de 2% a 15% de volta em compras que você faria de qualquer jeito. O pão na padaria, o ônibus para o trabalho, o remédio na farmácia. Ative o cashback antes de pagar. E pronto, 5 aqui, 10 ali. Somando 100 a 300 por mês, sem mudar um hábito. Eu vi isso acontecer com o seu Manuel, um aposentado de Porto Alegre que contava moedas para passar o mês. Ele ativou no app antes de comprar o gás e em 3 meses, 180 voltaram para ele. O suficiente para um churrasco em família, daqueles que reúnem todo mundo em volta da mesa e faz o coração bater mais forte de alegria. É uma metáfora linda para o que a gratidão faz. Você dá o que tem e o universo multiplica, como sementes que caem no solo fértil da sua perseverança. Zero complicação. Baixe o app. Linke a conta bancária grátis e ative em tudo. Supermercado, transporte, até a conta de luz online. É passivo, é justo e é o lembrete de que você merece ser recompensado pela coragem de seguir em frente. Manuel riu quando viu o primeiro crédito. É como se o dinheiro que eu solto no ar voltasse voando para mim. E é exatamente assim. Não é mágica. É matemática da vida real, onde cada escolha pequena acumula em ondas que acalmam o rio, te levando para margens mais verdes, onde o sonho de uma casa própria ou uma educação para os filhos
Não é mais um eco distante, mas um plano palpável. No meio dessa jornada, eu me pego pensando em uma frase que mudou minha visão de tudo, dita por Navarro Avis. Quando você escolhe coisas difíceis hoje, terá um futuro fácil. É isso, irmão. Essas 4 formas não são atalhos preguiçosos, são escolhas corajosas que constroem o amanhã que seus filhos vão herdar com orgulho. Some elas: pesquisas para 150, tarefas para 200, testes para 250, cashback para 200, 800 que podem ser o colchão entre a sobrevivência e a liberdade. O primeiro passo para um carro usado que te leva para o primeiro emprego melhor. Ou simplesmente noites sem o peso das contas nos ombros. Mas vai além dos números. É sobre acordar com o peito leve, sabendo que você pegou o leme. Eu comecei assim, do zero, com um celular rachado e uma dívida que me sufocava, e hoje, olhando para trás, vejo não só o dinheiro que entrou, mas as noites que dormi em paz, as risadas que voltaram à mesa de jantar. Você merece isso também. Não porque é fácil, mas porque você é forte o suficiente para fazer acontecer. Agora, para de rolar o vídeo e olha para dentro. Qual dessas formas ressoa mais no seu peito? Aqui te faz ver o celular não como distração, mas como ferramenta de poder. Eu te desafio, não amanhã, não na segunda. Baixe um app hoje, faça a primeira pesquisa, ative o primeiro cashback e me conta nos comentários. Eu comecei e já sinto a mudança. Compartilhe isso com aquela mãe solteira do grupo do bairro, o pai que luta no ponto de ônibus, porque uma faísca acende um fogo que aquece a todos. Inscreva-se no canal para mais mãos estendidas como essa. Ative o sininho para não perder o próximo passo nessa caminhada. Você não está sozinho no rio, eu estou aqui, remando do seu lado. Acredite, do zero, da favela, da luta, nasce a riqueza que ninguém pode tirar. Vamos, seu futuro te espera. Cuide-se e até breve.